Embora a era de ouro dos jogos de terror tenha sido nos anos 90, com a definição da fórmula base do survival horror, precisamos voltar algumas décadas para entender como tudo começou. Nos anos 70, os primeiros consoles chegam aos lares norte-americanos. O modelo Odyssey de 1972, desenvolvido pela Magnavox, teve o primeiro jogo de terror da história. Haunted House, que não era assustador como os jogos de terror que conhecemos hoje, mas foi o primeiro passo do gênero nos consoles. Neste ano, um outro jogo para arcade da Sega também marca um ponto na história: Killer Shark. Mais tarde, em 1975, ele é rapidamente referenciado no filme Tubarão de Steven Spielberg. No ano seguinte, Hunt the Wampus, um jogo desenvolvido para computadores TRS-80, é a sensação do momento e um dos primeiros survival horrors e jogo de labirinto. Mas é na década de 80 que as coisas começam a tomar forma. Os primeiros jogos de filme são lançados: Halloween e o Massacre da Serra Elétrica para Atari 2600 e Sexta-feira 13 para Commodore 64. Embora não fossem adaptações com tramas e enredos complexos, traziam elementos que remetiam diretamente aos filmes. Em 1982, o survival horror dá um passo mais importante com 3D Monster Maze. No jogo, você deveria escapar de um labirinto enquanto era perseguido por um Tiranossauro Rex, muito atento aos sons que fazia. Apesar do jogo ser mudo, para progredir melhor e não ser pego num encontro fatal, o jogador deveria ficar atento às dicas em tela, para aumentar as suas chances de sobrevivência. No mesmo ano, o Atari 2600 receberia o seu próprio Haunted House, com cores e sons mais chamativos e uma capa caprichada. Neste game, você controlava um par de olhos em apuros, em mais um jogo de labirinto. Os anos 80 foi uma época de descobertas e experimentações para os videogames. Ainda nesta década, franquias importantes deram as caras, como Sweet Home, o avô de Resident Evil, e Castlevania. Levando em consideração que naquele momento as classificações indicativas como conhecemos hoje ainda não eram vigentes e que se tratava de um período de juventude dos videogames, uma mídia de entretenimento que tinha como público-alvo as crianças, muitos jogos de terror ainda não eram tratados com receio por parte dos produtores, mas ainda assim, cenas como essas foram vistas. Pensando nisso, a CRL Group, uma desenvolvedora e publicadora britânica responsável por trazer personagens famosos da literatura e cinema para os videogames, foi a primeira do ramo nas classificações. Seus títulos, como Drácula e Frankenstein, eram para maiores de 15 anos, enquanto Jack the Ripper e Wolfman acima dos 18. Mais tarde, a SEGA daria o pontapé inicial para as classificações dos jogos nos Estados Unidos, culminando com o regulamento que temos em vigência até hoje. Nos anos 90, o 3D toma conta dos videogames. Novas tecnologias e o desenvolvimento de engines inovadoras possibilitam a expansão desse tipo de jogo em computadores e consoles. Então, em 1992, a Infogrames lança Alone in the Dark. O game é um sucesso de vendas e crítica. A nova franquia, que anteriormente foi planejada para ser uma série de games do RPG de mesa Call of Cthulhu, teve a sua aquisição de direitos autorais negadas. A Chaos 1, detentora, alegou que o jogo era simples demais e não representava o RPG de mesa. Entretanto, ele foi o jogo que definiu as bases do survival horror, que dominaria o gênero de terror nos videogames por mais de uma década, possibilitando que os jogadores escolhessem o personagem com o qual queria jogar. Na trama, você deveria explorar uma casa onde algo terrível aconteceu. Labirintos, passagens secretas, puzzles, fuga e combates mortais contra criaturas sobrenaturais foi a fórmula copiada e melhorada nos anos seguintes. Mikami, que na época trabalhava em uma sequência para Sweet Home da Capcom, foi fortemente influenciado por Alone in the Dark. Suas inspirações mudaram tanto a cara de Sweet Home que deu origem a um dos jogos de zumbis mais famosos de todos os tempos. Em Sweet Home, que é adaptado de um filme japonês de terror de mesmo nome, os personagens estão presos em uma mansão mal assombrada e tentam sair dali enquanto encontram fantasmas e descobrem segredos. Também muito influente para o survival horror, é considerado como um dos jogos mais importantes do gênero, lançado no final da década de 80. É perceptível as semelhanças entre Resident Evil, Sweet Home e Alone in the Dark, mas diferente do título da Infogrames, Resident Evil saiu para o popular console da Sony.
o PlayStation 1, fazendo com que o Survival Horror ganhasse uma notoriedade a nível mundial. O game, que foi um sucesso de crítica, é adorado por fãs de terror até os dias de hoje. Ainda na década de 90, alguns grandes títulos são lançados. Muitos jogos memoráveis foram lançados neste curto período de tempo, mas um em especial não poderia ficar de fora desta lista. Assim como Resident Evil, ele foi assunto mundial e adicionou o terror psicológico de forma eficiente ao survival horror. Silent Hill, lançado em 1999 pela Konami e exclusivo do PlayStation 1, foi um sucesso entre a crítica e os jogadores da época. Com muito mais foco no terror, uma história com cultos secretos e ambientação única, resultado de uma limitação técnica da época, Silent Hill ganhou notoriedade mundial, fechando a fantástica década do terror nos videogames com chave de ouro. Nos anos 2000, o gênero estava mais do que estabelecido. Fatal Frame, lançado em 2001, segue os passos de Silent Hill, foca no terror psicológico e também ganha notoriedade mundial. Apesar do sucesso do gênero, a saturação era inevitável. Em 2004, Resident Evil já contava com cerca de 13 títulos para diversos consoles. Dino Crisis com 3, Silent Hill com 4, Alone in the Dark também com 4. Mas a história dos jogos de terror mudaria drasticamente em 2005 com o sucesso de Resident Evil 4. O clássico da Capcom trazia mais elementos de ação incorporados ao terror de sobrevivência. Embora não agradasse os fãs mais ávidos do gênero, o jogo foi um sucesso absoluto, figurando entre os jogos mais importantes da história. Estava afirmado aqui o caminho para o action horror, que foi muito bem trilhado por outras desenvolvedoras. Assim como a sequência de Sweet Home influenciada por Alone in the Dark se tornou Resident Evil, uma sequência de System Shock foi influenciada por Resident Evil 4 e se tornou Dead Space. Lançado em 2008, o jogo publicado pela EA Games foi um sucesso de vendas e críticas naquele ano. Trazendo uma atmosfera sombria, o jogador deveria explorar uma nave espacial à deriva, repleta dos mais variados tipos de inimigos. Os jogos de ação e terror dominaram o mercado. Enquanto o terror de sobrevivência ficava em segundo plano, títulos de sucesso como Left 4 Dead, Dead Rising, Resident Evil 5, BioShock 2 e alguns outros eram minas de dinheiro por conseguir ser um terror acessível para o grande público. Na década seguinte, o survival horror volta a dar as caras logo em 2010, com Alan Wake da Remedy, mas foi a Amnésia da independente Frictional Games que de fato trouxe os holofotes, não só para este estilo de jogo, que resgatava os clássicos labirintos das décadas de 70 e 80, mas também para as empresas indies. Devido às plataformas de hospedagem de vídeos e live streams como o YouTube, a popularidade de jogos no estilo Amnésia foi gigantesca. Embora fossem jogos com alto nível de terror, essas plataformas permitiam que um público que não pudesse ou quisesse jogá-lo poderia assistir seu criador de conteúdo favorito tomando grandes sustos. Jogos como Slender, Soma e os elogiados Outlast, Alien e Five Nights at Freddy's dominavam o gênero naquele período. Até que, na E3 de 2014, a Konami, em parceria com a Sony, surpreende todo mundo com seu novo jogo, PT, encabeçado pelo visionário Hideo Kojima e o diretor Guillermo del Toro. No final da apresentação, descobrimos que não só o personagem jogável era o ator Norman Reedus, em alta na época devido ao seu papel na série The Walking Dead, como se tratava de um novo jogo da franquia Silent Hill, totalmente diferente dos seus antecessores. Infelizmente, o projeto foi cancelado anos mais tarde, mas o seu impacto para a indústria dos videogames foi importantíssimo, fazendo com a Capcom repensasse Resident Evil, lançando o 7º jogo da franquia focado no terror e com design e jogabilidade influenciados por PT. Mas nem só de Resident Evil e Silent Hill vive o terror nos videogames. Embora sejam títulos importantes e que marcaram época, jogos dos mais diversos subgêneros do terror são verdadeiras obras-primas e também possuem seus lugares de destaque na história.
Em setembro de 2023, o terror nos videogames completa 51 anos. Apesar do notório sucesso do gênero, o caminho até aqui foi cheio de altos e baixos. Saturação, perda de identidade e um público cada vez mais exigente sempre foi e será um dos maiores desafios da indústria dos videogames. Mas ainda assim, o terror tem uma nova carta na manga: os remakes e remasterizações. Embora não seja uma novidade, após o grande sucesso da Capcom ao fazer um remake elogiado de Resident Evil 2, a indústria viu a oportunidade de recontar grandes clássicos para um novo público e ainda assim satisfazer o jogador base com atualizações gráficas e jogabilidade. Ainda em 2023, teremos o remake de Dead Space, Resident Evil 4, Silent Hill 2, Alone in the Dark de 1992 e o segundo título de Alan Wake, 10 anos depois do primeiro jogo. Contudo, nem só de glórias e grandes sucessos viveu os jogos de terror. Em seu passado, jogos polêmicos e infames também chamaram a atenção. Alguns hoje são considerados cult e outros nem tanto, mas essa história nós veremos na parte 3 de A História dos Jogos de Terror nos Videogames. Muito obrigado por ter assistido até aqui e se gostou, deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Assim você vai fazer parte da nossa comunidade e não vai perder nenhum novo episódio. Te vejo em breve. Valeu!